Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então foi muito bom ligar para vocês, escutar a voz, né? Saber como vocês estão. E o melhor ainda foi saber que vocês estão todos bem, né? Que alegria saber que estão todos bem, se cuidando, né? Em casa, os familiares também estão bem. Então vamos continuar rezando, né? Para que vocês fiquem bem, que a família de vocês também fiquem bem, né? Que possamos passar por tudo isso, né? Saudáveis, com muita fé, com muita esperança, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso último encontro, né? Então, no nosso último encontro falamos sobre os 3 primeiros mandamentos, né? Que se referem ao amor a Deus, né? O nosso amor a Deus, como deve ser nossa conduta em relação a Deus. E agora, nesses últimos 7 mandamentos, nós vamos saber como é a nossa relação, como deve ser a nossa relação com os nossos irmãos, tá bom? Então, antes de começarmos, né? Vamos invocar a Santíssima Trindade e fazer a nossa oração inicial. A nossa oração inicial é a oração do Espírito Santo, né? A invocação ao Espírito Santo. Se você ainda não conhece essa oração, acompanhe no vídeo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos relembrar novamente, né? Deus deu ao povo de Israel os 10 mandamentos, né? Que são as regras para uma boa convivência em sociedade, né? São os mandamentos que nos levam à felicidade. Jesus resumiu esses mandamentos em 2 grandes mandamentos. Vocês lembram quais são eles? Então, o primeiro, ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente. E o segundo e ao seu próximo como a si mesmo. Então, esses 2 mandamentos que Jesus nos deixou, nós chamamos de mandamentos do amor. Então, só para vocês relembrarem, né? Agora eu peço para que vocês peguem a Bíblia de vocês, né? Abram lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículos do 16 ao 22. Então, primeiramente, vocês vão fazer a leitura pessoal e logo depois vocês voltam ao vídeo para que nós façamos a leitura juntos, tá bom? Até daqui a pouco. Vamos lá, então? Deuteronômio, capítulo 5, versículos do 16 ao 22. Honra teu pai e tua mãe, como te mandou o Senhor, para que se prolongue os seus dias e prosperes na terra que te deu o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás sua casa, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertencer. Tais são as palavras que no monte, no meio do fogo da nuvem das trevas, o Senhor dirigiu com a voz forte a toda a vossa assembleia, sem juntar mais nada, e escreveu-as em 2 tábuas de pedra, que me entregou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nessa passagem nós vimos que o Senhor nos fala, né, sobre os últimos 7 mandamentos, que é o nosso encontro de hoje. Então, vocês já podem pegar o livro de vocês, né? E vamos abrir lá na página 72, tá?
Os mandamentos guiam o meu olhar para os irmãos. Então agora, neste momento, né, depois de fazer essa leitura da Bíblia, vocês vão escrever um versículo para a sua vida. O versículo que eu escolhi é: o Senhor dirigiu com voz forte a toda a assembleia, sem juntar mais nada. Então isso quer dizer, né, que o Senhor nos deu os 10 mandamentos. Nós não precisamos de mais nada para sermos felizes, né? Somente segui-los. Então, se a gente segue os mandamentos, guarda no coração, coloca em prática as palavras que o Senhor nos deixou, certamente nós seremos felizes e também vamos fazer o nosso irmão feliz. Então, vamos lá aprender mais um pouco sobre os 10 mandamentos, né? Agora nós vamos aprender do 4º ao 10º, para que vocês saibam um pouco mais o que significa cada um e como que nós podemos vivê-los no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá para o 4º mandamento. O 4º mandamento fala para nós honrarmos nossos pais. Então Deus quer que honremos, amemos, respeitemos nossos pais, agradecendo a eles pelo bem que nos fizeram, né? Ter pais amorosos é uma grande sorte, não é mesmo? Então, você pode, né, com seus pais, aprender o que é bom e o que é importante. E se você não entende a sua mãe ou seu pai por algum motivo, deve agradecer a eles ao menos por sua existência. Né? A gente deve tentar perdoar, né, o nosso pai ou a nossa mãe por algum erro ou fraqueza que eles tiveram. E o 4º mandamento protege a nossa família de desmoronar. Nos impede de abandonarmos uns aos outros e até mesmo de desistir. Ele nos ajuda a nos apoiar e nos fortalecer. O 5º mandamento: não matar. Ninguém pode tirar a vida de outra pessoa ou a própria vida. Todo ser humano é precioso. A vida é sagrada. Desde o começo pertence somente a Deus. O fim dela também está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor da vida e da morte. Matar conscientemente alguém é assassinato. E isso é um pecado muito grave. Né? O 5º mandamento defende a vida de toda pessoa. As pessoas não devem ser vítimas de assassinatos, terror, violência. Deus também é contra a tortura e maus tratos contra os animais, tá bom? Então também devemos cuidar bem dos animais. Ele também é contra a guerra. Ninguém pode ferir a alma de outra pessoa. Mas tem um porém, né? Quem mata em legítima defesa ou para defender a vida de outras pessoas, né? Que é o caso dos policiais, né? Dos soldados, ou até mesmo, né? Uma mãe ou um pai de família, né? Que está defendendo a sua vida. Então, quando acontece isso, não é pecado, tá bom? Então, nós podemos agir em legítima defesa para proteger a nossa vida ou a vida de outra pessoa, tá bom? O 6º mandamento: não pecar contra a castidade. Esse mandamento fala que devemos respeitar o nosso corpo, amá-lo, cuidar bem dele. Ele também fala sobre a fidelidade que devemos ter em nossos relacionamentos, né? Principalmente no matrimônio, né? Ele protege o que existe de maior e mais bonito entre um homem e uma mulher, que é o amor. O 7º mandamento: não roubar. Se você pega algo que não lhe pertence, então você está cometendo um roubo, né? E o nome que nós damos para as pessoas que roubam é um ladrão, né? A pessoa se torna um ladrão. Existem coisas que pertencem a você, às outras pessoas e a todos, não é mesmo? Então, quais são essas coisas, né? Deus nos criou para que nos sintamos bem quando possuímos algo. É claro que você pode ter alguma coisa que seja somente sua, né? Elas nos proporcionam uma vida melhor, nos dão segurança, tornam a nossa vida mais feliz. Mas, no entanto, você deve cuidar bem das coisas que possui, não é verdade? Vocês estão cuidando bem das coisas que vocês possuem? Mas também pode fazer os outros felizes com elas, né? Quando a gente possui algo, né?
a gente também pode fazer a outra pessoa feliz. Como que eu faço isso? Compartilhando, emprestando, né? E há algumas coisas que não existem especificamente para uma só pessoa, né? Ou somente para um só país, para uma só comunidade. Então, elas são de todos. Devemos proteger o que é comum e compartilhado com todos, né? Que é o que? A natureza, o clima, o ar, a água, o solo, a energia, os alimentos, os meios de transporte, a nossa escola. Então, nós devemos cuidar muito bem do que pertence a todos, né? Assim como cuidamos bem das nossas próprias coisas. Então, a gente não deve, né, estragar o que é comum a todos, tá bom? Com esse mandamento, Deus nos ensina a não pegar nada, nem as pequenas coisas que não pertençam a vocês, a cuidar bem do que pegamos emprestado e sempre devolver, não é mesmo? Quando a gente pega algo emprestado, né, que a gente quebra, a gente tem que tentar consertar ou dar um novo no lugar, não é mesmo? A pessoa não quer emprestar para receber, né, novamente quebrado, rasgado ou manchado, né? E quando a gente encontrar algo que não é nosso, a gente sempre deve tentar devolver para o dono, tá bom? Nós não devemos usar coisas que não pertencem a nós. Nós também não devemos desperdiçar energia, desperdiçar algo. Ou seja, a gente deve cuidar bem daquilo que pertence a todos, tá bom? O 8º mandamento: não levantar falso testemunho. Isso significa que nós não devemos dizer algo que não seja verdade. Deus é verdade, Ele não nos engana e deseja que nos tratemos com honestidade. Geralmente, a mentira começa com algo pequeno, né? Com uma desculpa preguiçosa, com um engano, mas depois pode terminar em uma grande confusão. Quando a gente mente, nós tiramos a confiança que a pessoa sente por nós, né? Mentira é um veneno que destrói a amizade. Esse mandamento nos protege da mentira, do engano e também de nos tornarmos pessoas falsas, desonestas, com as quais ninguém quer conviver. Ninguém gosta de pessoas mentirosas ao seu redor, não é mesmo? Né? Uma pessoa honesta não espalha coisas falsas sobre os outros, né? Não diz coisas exageradas sobre si, né? Tentando se fazer mais importante do que os outros, né? E em alguns casos raros, né? Muito raros, a gente pode esconder a verdade, né? Como por necessidade, né? Ou por amor, né? Vou dar um exemplo, né? Às vezes a mãe tem que se esconder com os filhos de alguma pessoa que quer lhe fazer mal, então se alguém liga, ela não fala onde ela está, né? Ela esconde, né? Onde ela está. Então, esse é um exemplo, né? De uma mentira, mas que é para se proteger, né? Para proteger a vida, tá bom? O 9º mandamento e o 10º mandamento: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Ele nos diz, né, os 2 mandamentos, né, um complementa o outro. E eles nos dizem para sermos felizes com o que nós temos. Deus nos ensina a lidar com pensamentos, como a inveja e a ganância. Às vezes nós temos alguns desejos, né, algumas vontades que são intensas, né? Deus nos fez assim, e isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Mas muitas vezes os nossos desejos caem sobre algo que nós não podemos ter, né? Porque pertence a outra pessoa, ou por ser algo comum a todos. Não tem como você ir lá e falar, eu quero ser dono né, desse mar, né? Eu quero ser dono né, de toda a energia e não vou compartilhar com ninguém. Então não tem como ser dono disso, né? De algo que é comum a todos. Ou não, vou ser dona da escola e somente eu vou estudar lá. Então não tem como, né? É algo que
que precisa ser compartilhado com outras pessoas, não é mesmo? Então, a inveja e a ganância podem consumir os nossos corações. Nós precisamos ter cuidado com esses sentimentos, né? Porque esses sentimentos podem nos induzir a fazer algo ruim, né? Como roubar, né? Então, é assim que funciona, né? Por exemplo, com o homem que deseja a mulher do outro, né? Ou a mulher que deseja o homem do outro, com os governantes que desejam o país vizinho, daí começa uma guerra, não é verdade? Às vezes com coisas simples, né? Uma menina que deseja as canetas legais da outra colega, né? Com o jovem que deseja o celular do seu vizinho. Então a gente tem que tomar cuidado com esses desejos, né? Com essas vontades que pertencem, né? Com algo que pertence a outra pessoa, tá bom? Então, Deus nos criou para sermos felizes, né? Mesmo que a gente não consiga tudo o que deseja, não é verdade? Então, nós devemos ser felizes com o que nós temos e agradecer a Deus, né? Por aquilo que Ele nos dá e nos proporciona, né? O emprego dos nossos pais, a nossa casa, né? A nossa família. Então, nós devemos ser felizes com o que nós possuímos, tá bom? Então, pessoal, né? Vocês viram como são muito importantes os mandamentos da lei de Deus, né? A gente observa que sem eles a nossa sociedade, o mundo, né, se tornaria um caos. Por isso, além de saber quais são os 10 mandamentos, né? Além de saber, né, quais são eles, nós devemos guardá-los em nosso coração, né? E colocá-los em prática. Não precisa ser, né, tudo neste momento de vocês, que vocês ainda são crianças, mas ao longo de nossas vidas nós vamos colocando os mandamentos em prática. Então, agora lá no livro de vocês, na página 77, né, vocês com a família de vocês vão escolher um dos 7 mandamentos que nós falamos agora, né, e seguindo as orientações desse mandamento, vão escrever, né, como a convivência, né, familiar de vocês vai melhorar a partir deste mandamento, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a partir de agora eu vou respeitar mais a minha mãe, vou obedecer mais o meu pai, né? Então, este é um mandamento que pode melhorar a convivência familiar de vocês, né? Também, né? Agora nós vamos começar a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, né? Então, o que vocês vão poder fazer para fazer isso, né? Que atitudes tomar para colocar Deus em primeiro lugar na vida de vocês? Começar a rezar mais, né? Não estão tendo as missas presenciais, mas a gente pode acompanhar pela TV. A nossa comunidade está fazendo momentos, né, de oração, então a gente vai começar a participar, né? E muitos outros mandamentos que a gente pode colocar em prática, né? Junto com a nossa família e melhorar o nosso relacionamento com todos, tá bom? Então, para encerrar, né, o nosso encontro de hoje, nós vamos fazer a oração lá da página 77, todos juntos, tá bom? Acompanhe aí no livro de vocês e vamos fazer a nossa oração juntos. Deus nos mostra o caminho para uma vida melhor, mais feliz, mais digna. Cabe a nós escolher seguir esse caminho seguro, como o salmista, rezemos. Revela-me, Senhor, teus caminhos, ensina-me tuas veredas. Dirige-me no caminho por tua verdade e me ensina porque tu és o Deus de minha salvação. E em ti espero todo dia. Lembra-te, Senhor, de tua ternura e dos dons do teu amor, porque são desde sempre. O Senhor nos guie por seus caminhos, defenda-nos de todo mal e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, agora vocês vão ficar com a continuação do vídeo, né? Sobre os últimos 7 mandamentos, tá bom? Então, é a continuação do vídeo do encontro anterior, para que vocês observem também, né? Em forma de animação, como a gente pode viver melhor esses mandamentos em nosso dia a dia. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Um bom dia para vocês e para toda a família de vocês, tá bom?
6º mandamento: honrar pai e mãe. Nossos pais são os primeiros professores que a gente tem. Eles nos ensinaram a andar, falar e nos ensinam o tempo todo sobre as coisas da vida. Eles nos deram a vida. Por isso, os filhos devem respeitar e obedecer os pais, rezar por eles e tratar com carinho, não dar más respostas, nem gritar com eles. Sabe um jeito bem legal e muito bonito de demonstrar o respeito pelos pais? É tomar a bênção, que com o tempo e a pressa de falar, virou só benção. Olha que bonito, Deus concede a bênção através dos seus pais. Então tente fazer isso em casa, dizer sempre, benção pai, benção mãe, e eles vão responder com todo carinho, Deus te abençoe meu filho. O 5º mandamento, não matar. A vida humana é sagrada, é um presente que Deus nos deu. Então, temos que cuidar com muito carinho da vida que Ele nos deu e também da vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque todos nós somos únicos e sagrados para Deus. Temos que tomar também bastante cuidado, porque a gente acaba ferindo as pessoas quando falamos palavras ruins para elas e deixamos elas tristes. Por isso, devemos sempre tratar os outros com carinho e respeito. 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. No dia do nosso batismo, a nossa alma é lavada e fica limpa, livre de toda a mancha do pecado. E a partir deste dia, nós nascemos para Jesus e passamos a pertencer a Ele. E o nosso corpo também pertence a Ele. Por isso, nós devemos cuidar bem do nosso corpo e do que somos, para que a gente consiga continuar limpos. Não devemos falar palavrão e nem ver vídeos ou fotos que não são legais na TV ou na internet. Devemos também vestir roupas bonitas que mostram o cuidado que temos com o nosso corpo, roupas que mostram que nós somos de Jesus. Devemos aceitar o corpo que Deus nos deu e a cada defeito e cada qualidade, porque nós somos lindos, cada um do seu jeito, mas somos lindos sim, porque foi Deus que nos criou e Deus é perfeito e Ele sabe de todas as coisas. 7º mandamento, não roubar. Este mandamento nos diz que não devemos pegar as coisas que não são nossas. E também que não devemos ser injustos com os colegas, sempre devolver quando te emprestarem algo. E não se deve também destruir ou estragar os objetos que usamos no dia a dia, como por exemplo brinquedos, nossos ou de outra pessoa, as cadeiras da escola que a gente usa, os bancos da igreja ou do parquinho. Este mandamento nos ensina a sermos corretos. 8º mandamento. Não levantar falso testemunho. Aqui nós vamos falar sobre a verdade. Não devemos inventar mentiras ou falar que o colega fez algo sem ver se ele fez mesmo ou não. A mentira é o maior mal do mundo. Por isso, nós devemos sempre dizer a verdade, para que todos acreditem no que falamos. Mesmo que às vezes a verdade nos deixe com vergonha, é sempre bom falar, porque assim ficamos em paz com Deus. O 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo. A palavra que marca esse mandamento é família. Quando o homem e uma mulher se casam, eles prometem a Deus ficarem juntos para sempre. Por isso, devemos respeitar uns aos outros dentro da família, marido e mulher, pais e filhos. E devemos também respeitar as outras famílias que conhecemos. A família é um grande presente de Deus e é onde a gente se sente seguro e amado. E por fim, o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Não devemos ficar olhando o que o outro colega tem. Se o papai e a mamãe não podem te dar algo que você tanto quer agora, não
não devemos também desejar mal ou ficar emburrado porque o outro colega tem. Não podemos ter inveja, porque o que temos é o que Deus nos deu. E o que temos pode ser também dividido com aqueles que não têm nada. Deus, Ele sempre faz o melhor para a nossa vida e devemos confiar na vontade dEle e ter a certeza do tamanho do amor que Deus tem por nós. Confiar é a mesma coisa que fé. Falamos então hoje sobre os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés para seguirmos e sermos bons. Quem segue os mandamentos tem o coração puro e limpo e Deus está feliz com ele.